Eu formei no ensino médio em 2010, entrei na faculdade em 2011. Então, isso foi... Eu tomei a decisão por medicina no último ano, terceiro ano. Sim, foi quando eu realmente olhei e falei, é isso. E aí, eu queria o FRJ, queria meio ideia fixa, sabe? Assim, não é que eu não valorize o sonho, eu acho que isso é fundamental, mas o Rio de Janeiro tem excelentes outras instituições que eu poderia perfeitamente ter incluído aí no meu leque. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, me preparei muito ao longo do ano, não fiz cursinho, mas acabei pegando material ou outro aí de alguns cursinhos preparatórios e foquei muito em questão, né? Meu estudo foi muito dirigido por questões. Já nessa época, já existiram pessoas, mentores, que falavam para mim, olha, a prova, por mais que você estude tudo, você nunca vai estudar absolutamente tudo, você não vai dominar tudo, então domine o que cai. Dá uma olhada, começa a direcionar o teu estudo em função do que de fato cai. Não começa a fosforilar, eu tenho que saber tudo. A gente muitas vezes tem esse bloqueio, né? E é uma prova. Existe uma banca que está fazendo essa prova, a banca tem uma criatividade limitada, várias vezes tem questões que são semelhantes, quando não repetidas, não no vestibular tanto, mas com frequência acontece esse tipo de coisa. Então você começa a entender como que eles perguntam e você começa a aprender a responder. Isso é um ponto importante. E aí, no meu ano, foi um ano misto. Teve vestibular tradicional e teve Enem. Foi o primeiro ano que eu acho que foi entrada direta por Enem, foi 50-50, acho que foi 40-40 e 20 de cota, 10, e aí, obviamente, eu não entrava, né? E aí eu tava, sei lá, ali, eu basicamente foquei, bom, eu vou nesses 40% da UFRJ, prova discursiva, para... E o que aconteceu? Eu sempre fui muito boa de fazer prova, assim, era uma facilidade que eu tinha, e era uma prova que era direcionada porque eu gostava, né? Era português, que eu era boa, biologia, química e física, eram minhas melhores matérias da escola. E eu sei que por conta desse patamar, dessa pressão que eu coloquei em mim, que só pode ser o FRJ, só pode, eu dei uma pirada na prova. E acabou que a prova foi muito longa, eu fiz toda a lápis, assim, eu viajei lá no dia, sabe o que aconteceu? E eu lembro que a fiscal entrou e falou, olha, só falta uma hora e minha prova estava toda a lápis. E essa hora eu descompensei, Léo, assim. A Joana de 17 anos, 16, 17, chorei, perdi esse bebê, meu mundo caiu, falei, já era. O cortisol foi lá em cima, a adrenal começou a secretar cortisol, a adrenalina e o corpo parou de funcionar. Exatamente, foi a primeira crise de pânico que eu tive real. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, assim, quem já teve sabe o que é uma síndrome de pânico, é uma sensação iminente de morte. Quem já estudou medicina também, mas só quem sente sabe o que é. O coração dispara, você acha que você vai desmaiar, você começa a falar, mas para onde que eu vou fugir? É uma sensação horrível, e isso foi minha primeira prova da UFRJ. E aí eu saí e falei, não tem condição, né? E de fato não teve, não passei. Suzana, deixa eu te perguntar. Se você tivesse esse controle emocional, esse autocontrole para lidar com as suas emoções e ter você acredita que você teria a bagagem intelectual para conseguir ser aprovada nesse primeiro ano? Com toda certeza, até porque aí eu vou te botar o argumento disso daí. Eu fiz o Enem umas 2 semanas depois, 3 semanas, um mês, não lembro mais, e o Enem eu não tinha focado, porque eu falei, eu não vou conseguir passar no Enem. Eu fazia questão, óbvio, mas eu falei, o Enem é uma coisa enorme, a concorrência vai ser enorme. A concorrência no meu ano foi 108 candidatos vagos, um negócio desses, na UFRJ, e eu falei, cara, não tem a menor chance. Só que pro Enem eu estava tão relaxada que eu dormi de noite. Eu fiz um baita café da manhã antes de ir para a prova, fui toda tranquila, fiz a prova como se nada tivesse acontecido e passei em segundo lugar. Então, assim, totalmente inteligência emocional que me faltava, imaturidade, excesso de pressão, excesso de... A gente às vezes põe, né, cria um monstro de 7 cabeças ao redor de uma prova e isso certamente me deixou de fora do tradicional nesse ano. Eu estava até mais bem preparada do que o Enem. Perfeito. E aí, esse fato de você não ter conseguido passar, isso te levou, não, agora eu vou focar mais nessa questão emocional também ao longo dos meus estudos. Porque tu passou só no próximo ano isso? Ou tu passou no meio do ano? Eu passei nesse ano mesmo, mas eu passei via Enem, que era o que eu não tinha me preparado. Deu no mesmo. Entendi. Fez a menor diferença e nem repercutiu em nada. Ninguém ficava falando, é aluno Enem, não é aluno Enem, isso aí tanto faz. Mas isso aí me gerou repercussões, sabe, Léo? Ao longo... Cara, foi uma das maiores felicidades da minha vida, assim.